Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Ó Deus, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Desculpe, eu pedi a toda hora para chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Essa música do cancioneiro nordestino é a única entre centenas delas que fala da abundância de chuvas no Nordeste, nessa área do Nordeste, chamada de semiárido. Nós estamos no dia 3 de abril de 2026 e era para a gente estar em plena estação chuvosa no semiárido nordestino. Enquanto isso, recentemente, o governo do Rio Grande do Norte decretou seca em 166 cidades, deixando de fora apenas Natal, a capital. Porque em Natal, que chova, que faça sol, não se planta e não se colhe. E aqui nós estamos no leito de um açude. Pequeno açude, que aqui é chamado de barreiro, que nessa área do Nordeste tem alguns milhões, não é milhares, milhões. São pequenos açudes que é feito de acordo com uma relação matemática, uma relação matemática relacionada com a chuva e com a área da bacia hidrográfica do rio ou do riacho. Então ninguém vai fazer uma grande parede para barrar a água de um riacho que não tem água, mesmo chovendo. E nós chegamos aqui então nesse açude e nós estamos numa área de um assentamento do INCRA. Quando a fazenda vendeu essas terras para o INCRA fazer os seus assentamentos, a fazenda vendeu porque já não tinha capacidade, os seus donos, proprietários, de produzir alguma coisa aqui. Não se produzia mais agricultura, e essa agricultura se limitava ao cultivo de algodão, plantio de lavoura de subsistência. E a gente sabe que o algodão aqui, o algodoeiro desapareceu aqui por conta de uma praga, de um bicudo, chamado bicudo, que é um besouro que come a flor do algodão, a flor que é o embrião da lã têxtil do algodão, a flor. Então o bicudo comia a parte mais importante do algodoeiro, que era a flor. Então o governo decretou seca em plena estação das chuvas, porque segundo o próprio governo, o seu serviço de meteorologia, as chuvas que iriam cair aqui durante a estação de chuva prevista nessa área do Nordeste seria muito baixa, enquanto que outro serviço de meteorologia dizia que ia cair chuva aqui para danado. É uma verdadeira torre de Babel a meteorologia no Nordeste do Brasil. Então nós chegamos aqui no açude e aqui foi feito uma limpeza, ele chama limpeza, tirar o assoreamento do açude, mas esse assoreamento permaneceu aí. A gente vê que veio uma máquina aqui escavar esse buraco, mas não aumentou a capacidade de armazenamento de água
Porque o próprio material, a terra que foi tirada daí, permanece aí. Continua limitando, então, a capacidade. Mas para que aumentar a capacidade de armazenamento de água no açude, se não tem chuva suficiente para fazer ele encher? Então a gente entende, de acordo com as leis da mecânica dos fluidos, que é a água, que é seco quando não tem água. Mas aí a gente chega aqui e vê o líquido que está aqui, proveniente da chuva de 120 milímetros, várias chuvas aqui nessa área. A água que veio diretamente da nuvem, da chuva, ou seja, não teve água escorrendo no riacho para ser represada aqui. Então esse líquido que a gente vê aí, que poderíamos chamar sinceramente de água no estado lixo, que não serve para se beber, nem serve para se botar numa planta, porque a planta respira, transpira, tem poros da fotossíntese. Se você botar esse líquido numa planta, ela morre, porque ela deixa de respirar, transpirar, de processar a fotossíntese. É como se alguém bloqueasse os poros de respiração, transpiração e fotossíntese. É um cimento, uma água de cimento, vamos dizer assim. E, portanto, aqui está o que o homem chama de melhoria das fontes de água. Cavou o buraco aqui, imaginando que tirando com a máquina, cavando esse buraco no porão do açude, iria juntar mais água. Não junta. Porque a terra que ele tirou daqui, ele botou dos lados. É uma obra de engenharia inútil. O próprio açude aqui é inútil. Porque a gente vê que quando a água bate no chão, a água da chuva, que é incolor, inodora, insípida, ela se transforma em água no estado lixo. É a primeira condição da seca do Nordeste. Ou seja, a incapacidade do homem em captar e armazenar a água da chuva tal qual vem das nuvens no seu tempo. Mas para o governo está seco. E na realidade, todas essas plantas verdes que a gente está vendo aqui é consequência das chuvas. 120 milímetros. E quando a gente vê plantas, em princípio a gente chega à conclusão que é alimento para o gado. O gado herbívoro, no caso o gado bovino. Porém, nem toda planta é alimento do gado, mesmo sendo verde. Não faz parte do menu do gado bovino, mas faz parte do menu de outros animais. Inclusive insetos, lagartas, borboletas, que a borboleta se alimenta do néctar da flor, e aí ao transformar-se em lagarta, a lagarta vai comer, vai se alimentar da planta verde. Então nós estamos vendo aqui plantas que podem não ser alimento do gado, mas é consequência das chuvas que aconteceram do dia 6 de fevereiro até agora. Cerca de 8 chuvas, ou seja, choveu nesse período durante 8 dias, teve 8 dias com chuvas. E o intervalo entre duas chuvas aqui passa de 20 dias. Enquanto as plantas nativas suportam essa situação, a lavoura do homem morre. Porque a planta precisa de água todos os dias. Então nós estamos vendo aqui que a seca que o governo decreta é ele mesmo que cria, com sua cultura, sua literatura ambiental. Porque 120 milímetros de chuva, se ele fosse capaz de captar e armazenar essa água tal qual vem das chuvas, significa que em cada metro quadrado da terra caiu 120 litros de água por metro quadrado. É como se fosse uma lâmina d'água de 12 centímetros de espessura. Só que, como a gente disse, quando a água bate no chão vira lixo. E o outro item que faz a seca nordestina com chuva é que a água foge daqui. Imagina um troço desse armazenado no chão
esse líquido armazenado no chão a céu aberto. Esse líquido aí não está evaporando muito, porque ele é pesado. Tem no mínimo 80 elementos físicos, químicos e orgânicos que não fazem parte da água. Está compondo uma molécula de água no estado lixo, que não serve para a vida. Então esse líquido, em princípio, num açude, a lâmina d'água que foge por dia é de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro por dia. Isso significa dizer que se isso aí fosse água, e não é, é lixo. Para a natureza e para Deus isso aí se transformou em lixo, porque não serve para a vida. Se isso aí fosse água, evapora 1 centímetro por dia. Em um mês sem chuva, lá se vão 30 centímetros de lâmina d'água que foge por vários vetores, por exemplo, por evaporação. E também foge para dentro da terra seca ao redor da represa. Então são elementos que a gente tem que mostrar à sociedade mundial, porque a seca nordestina, em qualquer lugar do Brasil onde tiver problema, a água da chuva for problema por excesso ou escassez, o homem é a causa. A seca nordestina, nessa área do Nordeste, a gente não pode dizer que é nordestina, porque tem área do Nordeste que chove tanto quanto as outras regiões do Brasil, como por exemplo o Sudeste, Centro-Oeste, mas o homem não sabe separar. Então aqui nós temos um semiárido, onde chovia no mínimo 600 milímetros por ano, a média, e já deixava de ser semiárido. Só que esse semiárido natural chama-se caatingas, porque não tem solo, que é o quarto elemento da natureza. Então nós estamos aqui no Agreste e vendo que a seca aqui que o governo decretou é da cabeça dele, porque ele é incompetente. A comunidade científica brasileira é absolutamente estúpida no que se refere à captação e armazenamento de água. Como a gente disse, quando a água da chuva bate no chão, já não serve mais para ser armazenada, captada. E imagina armazenar no chão a céu aberto, como o caso do açude, barreiro, barragem. Então a seca no Brasil, ou enchentes no Brasil, o homem a causa é única, o homem. Quer dizer, é tudo intelectual. É deficiência intelectual para entender o que é o elemento água no estado líquido. E tem que ser água doce, porque fora dos oceanos nós somos seres vivos de água doce. Então aqui nós estamos caminhando numa área do Rio Grande do Norte, onde 166 das 167 cidades foram decretadas seca pelo governo, porque é uma forma do governo arrancar dinheiro do governo federal para botar nos carros-pipa, por exemplo. E qualquer hora dessa o carro-pipa vai ter que ir buscar água na lua, porque aqui no Rio Grande do Norte a situação é cada vez mais grave. A água da chuva bate aqui, bate no chão, vira lixo e foge daqui como o diabo deveria fugir da cruz.